Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula de climatologia. Aula 10. Aula 10 a gente vai falar sobre balanço hídrico climatológico. Bom, balanço hídrico climatológico, pessoal, ele vai ser meio que uma fusão aí, basicamente, de tudo que a gente viu, né? Não que todos os conceitos vão entrar exatamente aqui, mas o balanço hídrico climatológico é um fechamento, né? Como se fosse um balanço de massa mesmo, que a gente tem, né, quase um balanço de massa tradicional. No balanço hídrico climatológico a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai estar falando basicamente do quê? De entradas e saídas, né, no nosso balanço de massa, de água. Então, vai ter entrada de água no nosso sistema e saída de água no nosso sistema. Então, entrada via pluviosidade, processos pluviométricos ou processos de precipitação em geral, e as saídas em formas de evaporação, de escoamento, daí a gente vai entrar um pouquinho da hidrologia junto, né? Escoamento, transformação em vazão, vazão básica de rio e coisas desse tipo. Ok? Então, o balanço hídrico climatológico, para a gente, claro, se a gente vai fazer um balanço hídrico mesmo, vamos ter outras saídas. Então, o balanço hídrico climatológico ele tem essa característica basicamente de usar como entrada no nosso processo apenas dois fatores. Um, temperatura, e dois, chuva. Então, a gente vai ter temperatura e precipitação pluvial como entrada do nosso sistema. A partir desses dois dados, a gente vai calcular o balanço climatológico inteiro, ok? Então, basicamente, o que a gente vai ter aí, né, como eu falei, é a contabilização aí de entradas e saídas de água. Então, basicamente, é um balanço de massa, sendo que a nossa massa principal aí é água, certo? Então, ele é um sistema aí, basicamente, claro, para o pessoal da agronomia é bastante importante essa relação do sistema solo-planta, né? Para a gente da área ambiental que trabalha mais com não se importa tanto, vamos dizer assim, né, com o crescimento de uma cultura, mas talvez, por exemplo, de um processo de reflorestamento, sim, né, em solo planta aí, é importante a gente saber o quanto de água vai ficar naquele solo, né? Então, o balanço hídrico climatológico vai ajudar a gente nesse entendimento desse balanço aí, certo? E aí, então, o que a gente vai ter, então? Precipitação, como é a nossa entrada principal, como eu tinha dito, evaporação, evapotranspiração como a nossa saída principal, e aqui a gente vai ter um armazenamento, né? E aqui ele está escrito 100 milímetros. Esse armazenamento ele pode ter vários valores, a gente pode calcular esses valores, tá? É interessante que nessa aula, pessoal, vocês tenham uma apostila em mãos aí, a apostila de vocês, por quê? O capítulo 10, o capítulo de balanço hídrico, porque a gente vai ver que a aula de balanço hídrico ela tem uma receitinha de bolo aí que a gente vai seguindo aí. São uns 15 passos mais ou menos para a gente preencher um balanço hídrico, tá? Inicialmente vou passar a parte conceitual, depois eu vou abrir um Excel aqui e nesse Excel a gente vai aprender toda a parte de cálculo do balanço hídrico, certo? Mas na página 90 aqui, ele vai ter, nossa apostila, a gente colocou aqui uma forma de mostrar como que a gente calcula esse armazenamento aí que está escrito que é 100 milímetros, né? Então, tá aqui também para vocês, mas tá aqui na apostila se vocês quiserem seguir, que é a capacidade de armazenamento, né, que a gente vai ter aí. Então, basicamente, pessoal, a gente tem aí, né, o nosso CAD, que é a capacidade de água, né? O CAD seria capacidade de água disponível, né? Mas não seria, a gente pode chamar de capacidade de armazenamento sem problema nenhum. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A capacidade de armazenamento, imagina que a gente tem um sistema então de balanço de massa, certo? Tem entrada de água e a saída. Bom, entre a entrada e a saída, essa água fica em algum lugar, tá? Então, para a gente, no balanço hidroclimatológico, a gente entende que a água, a gente não vai se importar se o excesso de água ele vai escoar, por exemplo, e vai para um rio, ou se ele vai, por exemplo, escoar para um aquífero, certo? Para a gente o que vai importar é essa camada de armazenamento de água que vai ter uma certa capacidade. E se a gente for olhar aqui a equação de como faz essa conta da capacidade de água disponível aí, do armazenamento, ela vai contar com algumas coisas, né?
a umidade da capacidade de campo. Bom, capacidade de campo, não sei se vocês lembram da geomorfologia, é o tamanho do nosso reservatório, quanto que ele cabe de água ali, né? Imagina que seja uma caixa d'água, qual que é o volume daquela caixa d'água, quanto de água cabe. Então, aquela é a capacidade de campo dela. E aí a gente vai ter aqui um sistema um pouquinho diferente para a gente, que é a umidade de ponto de murcha permanente, que é aquele ponto onde uma planta, por exemplo, ela entra em estado de murcha e aquele estado que ela não consegue mais se recuperar, e ela já passou, vamos dizer, do limite inferior de água que ela necessita, tá? Só que esses são dados um pouquinho mais difíceis da gente conseguir, né? Umidade de ponto de murcha permanente e profundidade efetiva do sistema radicular. Densidade do solo é mais fácil da gente fazer, né? A gente consegue achar, e a profundidade de densidade de profundidade efetiva do sistema radicular de 80% da vegetação daquele solo também é um pouquinho mais difícil de calcular. Então, basicamente, a gente tem aqui, né, algumas profundidades de raiz, como eu falei para vocês, padronizados, e já com a sua capacidade de água disponível, um CAD aqui do lado. Então, os CADs vão aí, né, de 50 aqui, que é o menor, até 400. Bom, o que acontece, pessoal? Quando a gente não sabe o CAD de um solo, em geral, se usam aí dados entre 75 milímetros e 125 milímetros como um valor médio, tá? Então, se eu não souber a capacidade de campo do meu sistema, não souber o ponto de murcha permanente, a umidade de ponto de murcha permanente, etc., eu posso colocar um valor aí próximo de 100 milímetros, seria alguma coisa entre 75 e 125. Isso é bastante utilizado por todo mundo que estuda climatologia, tá? Para fazer esse estudo de balanço climatológico, tá? Então, seria mais ou menos aqui, ó, essa umidade aqui, essa capacidade de campo de areia fina, que seria um valor médio de 100 milímetros. Aqui, solo franco-argiloso, 100. Então, para a gente também não ficar num... Claro, se a gente estiver falando aqui de quanto os solos muito arenosos, né? A gente tem uma capacidade de campo grande neles. E os solos argilosos aqui, quando a gente vai trabalhar, eles vão ter uma capacidade de campo um pouquinho menor, né? Então, basicamente, o que é importante para a gente aqui, alguns solos argilosos, quando a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, franco-argiloso, argiloso, eles vão ter uma capacidade de campo grande, mas vai depender um pouco do tipo de ocupação que a gente tem ali, né? Então, floresta adulta, vai ter aqui um sisteminha, né? Os maiores são floresta adulta, árvores frutíferas, só que isso vai depender muito da profundidade do solo, o tipo de solo que a gente tem ali, tá? Então, é um fator bastante difícil da gente calcular. Muitas vezes a gente vai chutar algumas coisas para calcular ele, então a gente tem esse valor entre 75 e 125 milímetros, que é um valor moderado aí que a gente consegue representar razoavelmente esse solo, tá? E basicamente o que a gente vai ter, né, pessoal? Um sistema de balanço de massa é relativamente simples, com uma entrada e uma saída, né? Se chover mais do que evapora, a gente vai caminhar para um excesso de água, certo? E aí, esse excesso de água que eu falei para vocês, aí para a gente não vem ao caso se esse excesso de água vai virar escoamento superficial ou se ele vai virar um percolado, tá? Para a gente, o que importa é que tem mais água do que aquela capacidade de campo ou que a capacidade de armazenamento de água ali é capaz de suportar. E aí a gente tem a situação exatamente o contrária, né? Que é quando a minha evaporação é maior que a minha precipitação, ou seja, a minha entrada é menor que a minha saída é muito maior, e eu começo a ter déficit de água, eu começo a tirar a água do solo por conta da necessidade de uso, por causa da evaporação e etc. Então, eu tenho um déficit de água aí no meu sistema. Então, o importante aqui, ó, para os cálculos de balanço hídrico, além da necessidade de informar geograficamente o local, porque a gente precisa, né, eu falei para que a gente precisa de temperatura, a gente precisa de dados pluviométricos, aí a gente precisa também da latitude aonde o lugar onde a gente está querendo fazer esse cálculo está. A gente vai precisar sempre da latitude
e dessa capacidade de armazenamento e capacidade de água disponível, tá? Que é esse CAD. Essas informações são essenciais para que a gente faça o nosso balanço hídrico. Então, a gente vai precisar das coordenadas geográficas, basicamente latitude, tá? E para todos os meses a gente vai precisar de dados de chuva. Pessoal, vamos lembrar, quando a gente fala de climatologia, a gente está falando de dados médios, certo? Então, se eu tiver o dado de um mês, a média do janeiro, a gente vai sempre usar dados mensais, tá? Então, a média de chuva de janeiro, a média de chuva de fevereiro, de um ano, eu vou fazer um balanço hídrico, só que não é um balanço hídrico representativo da média daquele solo, porque eu estou pegando um ano, e um ano nunca é representativo. Em climatologia, o ideal é que a gente faça o quê? A média de vários anos. E lembrando lá do que a gente já falou lá nas primeiras aulas de normal climatológica, vocês vão lembrar aí, né? As normais climatológicas pela Organização Mundial de Meteorologia, elas devem durar 30 anos. Então a gente vai pegar o quê? No mês de janeiro, no balanço hídrico, a gente vai pegar a média dos 30 janeiros. Então a gente vai somar os 30 janeiros, dividir por 30, fazer a média dele e vai colocar lá no janeiro. É a média de chuva de 30 anos. Para fevereiro a mesma coisa, março a mesma coisa, etc, etc. Tá? E aí pela sequência. Então, é muito importante que a gente tenha dados de vários anos. O ideal é uma normal climatológica de 30 anos, e aí a gente tem um estudo aceito aí pela Organização Mundial de Meteorologia como um estudo significativo, principalmente estatisticamente, porque a gente está pegando uma média de 30 anos, ok? Então, o importante para a gente aí na normal climatológica é a gente conseguir esses dados de chuva e temperatura de 30 anos e fazer a média, ok? Ou de um lugar próximo. Bom, a partir desse balanço hídrico climatológico, a gente pode traçar gráficos como esse aqui, né? Onde a gente tem aqui a curva de precipitação, a curva de evapotranspiração e de evapotranspiração potencial, né? E a curva de evapotranspiração real aqui. E disso a gente faz o quê? Nesse caso, a gente consegue achar aqui, né? Essa área azul aqui, ela é a área onde a gente tem excesso de água, ou seja, se a gente for olhar esse balanço hídrico aqui que a gente está olhando, a partir de outubro eu tenho excesso de água no meu solo até mais ou menos o meio de março, né? Meio de março aqui eu vou ter ainda excesso de água. Aí quando eu entro de março, meio de março, até o fim de setembro, mais ou menos, até o fim de setembro, eu tenho até o fim de setembro não, né? Até o meio de setembro, eu tenho uma deficiência de água, né? Com retiradas de água aqui. E aqui no mês de setembro até outubro, eu tenho um período de reposição da minha água do solo, mas já vou começar a gerar excesso de água. Tá? Então, isso aqui é bastante importante quando a gente vai fazer um estudo, por exemplo, de abastecimento público, quando você vai fazer uma represa, um barramento de água, é importante que você saiba o balanço hídrico daquele lugar. Porque para saber em que períodos que você vai acumular água, em que períodos você vai abaixar o seu reservatório, né? Pelo mesmo processo, né? Você vai ter excesso de água, então o seu reservatório vai ser muito mais fácil de encher nesse período. E a gente sabe que o período de deficiência aí de água, de déficit de água, a gente vai provavelmente consumir água daquele reservatório. Aí, e para outros estudos, o balanço hídrico é bastante importante. Só uma exemplificação aqui para a gente aí na área ambiental de uso, ok? Então eu vou colocar aqui o exercício e vou tirar aqui a nossa aula, certo? Bom, pessoal, a cara do balanço hídrico é isso aqui. Eu vou deixar... Deixa eu ver se eu minimizar aqui, está muito pequeno. Fica um pouquinho, né? Fica um pouquinho pequeno, mas acho que dá para ver, né? Então vamos lá. Isso aqui é a cara do balanço hídrico, certo? Então aqui o balanço hídrico segundo Thornton Waite-Netter, que é um balanço de 1955, mas ele é antigo, pessoal, mas ele é muito utilizado, muito aceito aí, não tem problema nenhum em utilizar ele. Se vocês vierem na página 91 da apostila de vocês, a gente vai ter
tabelinha aqui, ela só vai até aqui, né? O R, que é o 14º, aqui, vamos diminuir um pouquinho para ele aparecer melhor ali, é a última coluna que a gente vai ter, então está quase todo aqui. Mas ela vai estar sem a temperatura e sem a precipitação. Aqui eu já coloquei ele porque são os dados de entrada que a gente precisa. Então, lembrando, pessoal, esse dado aqui de temperatura e de pressão, ele é um dado... Bom, eu vou baixar aqui um pouquinho para aparecer o nosso... Aqui em cima, o nosso lugar de preenchimento do Excel, onde vão estar nossas fórmulas aqui. Vai ser importante a gente ver as fórmulas agora, tá? Então, ok. Aqui, se eu marcar aqui meu 23, aqui, 1º de janeiro, eu vou ter um número só aqui, né? Porque aqui eu já fiz o cálculo de 30 anos, de média de 30 anos, tá? Então, lembrando que aqui todos os meses é média de 30 anos. Janeiro, fevereiro, tem que fazer a média. Aqui, eu vou até tirar esse janeiro aqui do fim, pessoal, porque ele... A gente até usa isso só para não fazer confusão numa hora que tem que subtrair um do outro, mas eu vou tirar que acho que é até mais fácil, fica aparecendo nossa tabela inteira aqui. Então, a gente tem a informação aqui, o local, Pedra Azul, em Minas Gerais, aqui em Minas, latitude 16, altitude 648, capacidade de água disponível 100, né? Aquele valor que eu falei para vocês, que é um valor que a gente usa aí de 100 milímetros, ok? Bom, então a gente tem que preencher essa tabela para a gente chegar aqui no final e saber, né, quais são os nossos déficits, quais são os nossos excessos de água, certo? Então a gente vai ter que calcular todas essas coisas aqui no meio para a gente chegar aqui no fim da nossa tabela e poder gerar gráficos que a gente achar usual para um cálculo de repente, como eu falei, de abastecimento urbano, de barramento, de irrigação, qualquer coisa que tenha ligação com a água aí disponível naquele local. Tá? Então vamos pegar a nossa apostila aí, página 91, ele tem um roteiro de cálculos e a gente vai usando, para não postar os dois aqui, eu acho legal que vocês peguem a apostila e vão acompanhando aqui o que a gente vai fazendo, até porque a gente vai ter que mudar aqui algumas vezes de uma para outra planilha aqui, que eu tenho a mesma planilha aqui, vou até já diminuir ela aqui, eu tenho ela já com os cálculos todos feitos, tá? Então, basicamente, eu vou ter que mudar isso de vez em quando aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, que a apostila fala, é preencher as colunas de temperatura e precipitação. E aí, fazer o quê? Aqui embaixo, somar e fazer média, né? O que acontece, pessoal? A temperatura, quando a gente usa aqui embaixo, ou soma ou média, tá? A temperatura, em geral, a gente sempre vai trabalhar com média, ok? A temperatura, para a gente, importa a média de temperatura do ano. Então, a gente vai ter aí uma média de temperatura de 22,1, tá aqui na outra apostila, certo? Na outra tabela. E precipitação, pessoal, precipitação a gente não faz média. Precipitação a gente calcula o valor de precipitação anual. Para a gente em hidrologia, o importante, e em climatologia também, o importante para a gente é o valor anual de precipitação. Então eu vou ter aqui 877 de precipitação, que é o mesmo valor que está aqui, ok? Então pronto, a gente fez aqui o que a apostila mandou no primeiro e no segundo passo, que é fazer média de temperatura, média das temperaturas e a soma das precipitações aqui como o valor total. Vou mexer isso aqui para não ficar tão pequenininho. Para não ficar tão pequenininho aqui. Bom, não está indo aqui, mas tá bom. Vamos lá.
Aí aumentou. A gente não vai usar muito esse número, mas só para vocês verem aqui o cálculo dele feito, ok? Aí, o terceiro passo, a gente tem que fazer um cálculo, que é o valor do índice térmico anual. Bom, pessoal, o índice térmico anual, então, basicamente, como o nome diz, a gente está querendo uma relação com a temperatura. Aqui eu calculei o índice térmico para vocês. Se vocês olharem, a gente tem uma fórmula, que é essa aqui, né? Que está aqui em cima, que eu fiz 1 por 1, mas ele é o somatório, né? De janeiro a dezembro, da temperatura do mês, média do mês, dividido por 5, elevado a 1,514, que é essa fórmula que está aqui em cima, certo? Essa fórmula que está aqui no lugar de fórmulas do Excel aqui. Então, eu fiz esse cálculo para todos os meses, né? Se vocês olharem aqui, eu fiz o cálculo para todos os meses. E no final dele aqui, eu fiz a somatória. Tá? A fórmula é a somatória de todos os meses. Eu fiz 1 por 1, no Excel fica mais fácil fazer 1 por 1 e fazer a somatória deles, que vai dar 114,19. Tá? 114,19 é o valor, então, do nosso índice térmico anual. Tá? Esse índice térmico anual, por enquanto, eu estou usando os valores da apostila aqui, os valores da nossa tabela, para fazer o índice térmico anual. Tá? Do índice térmico anual, pessoal, a gente vai para o quarto passo, que é achar a constante alfa aí, que vai depender do local. Então, essa constante alfa vai depender do lugar onde a gente vai estar trabalhando. Cada lugar vai ter uma constante alfa diferente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aí, tá? Vai fazer um cálculo, ele é um cálculo um pouquinho maior, né? Se a gente olhar aqui, acho que nem está pegando a fórmula inteira aqui em cima. A fórmula ainda tem mais uma quantidade aqui, tem mais um pedacinho aqui. Mas é essa fórmula que a gente tem do alfa aí, que é 6,75 vezes 10 elevado a menos 7, vezes o I, né, que é o nosso índice térmico anual aqui, elevado ao cubo. Menos 7,71 vezes 10 a menos 5, mais o nosso índice anual aqui de temperatura elevado ao quadrado, e assim vai, né? A gente eleva ao cubo ao quadrado a primeira, e depois a gente tem o nosso índice, aí, que é ele elevado a 1 aqui e ele elevado a 0 aqui, que ele soma, certo? Então, basicamente, a gente faz esse cálculo aí do valor de alfa, tá? O valor de alfa dá 2,53 aqui. E aí a gente vai começar com esses dados, pessoal, a preencher a nossa tabela. Até agora a gente fez cálculos à parte, que são esses dois valores aqui, o valor de I e o valor de alfa aqui embaixo, certo? Desses valores, pessoal, a gente vai no passo 5, que é o valor que a gente vai usar para a gente calcular a primeira coluna aqui, que é a coluna de evapotranspiração potencial. A coluna de evapotranspiração potencial, então, para o mês de 30 dias aqui, né, considerando esse mês de 30 dias, com um período do dia de 12 horas, a gente vai ter que a nossa evapotranspiração potencial, eu vou mudar de aba aqui para vocês. Então, a nossa evapotranspiração potencial aqui, ela vai ser igual. Essa forma que a gente está aqui na apostila, a evapotranspiração potencial é 16 vezes 10 elevado, 10 vezes a temperatura, sobre I, sobre aquele valorzinho, 114,19, elevado ao alfa, 2,538, né? Que são esses dois valores que a gente encontrou aqui, tá? Então, a gente vai usar para evapotranspiração potencial. A evapotranspiração potencial, Tias, mas por que a evapotranspiração potencial está ligada à temperatura? Porque a gente está falando de capacidade de evaporação. A gente quer saber qual que é a capacidade de evaporação daquele lugar. E aquele lugar vai depender, a sua capacidade de evaporação vai depender muito da temperatura, porque a temperatura vai ser a fonte de energia aí
para o processo de evaporação, ok? Então, tendo isso, a gente usa aqui no nosso cálculo de evapotranspiração potencial, tá? Não é evapotranspiração real, então evapotranspiração real aqui, evaporação real vai estar aqui no fim da nossa apostila. Então, a nossa evapotranspiração potencial aqui do lugar, dependendo de cada local, vai ser essa aqui. Por que eu estou falando de cada local? A gente não usou ainda a latitude. Ainda não, tá? Mas a gente já vai usar nas próximas colunas. Então, o que ela vai usar aqui na evapotranspiração potencial? Vai usar a temperatura, o índice térmico anual e o nosso alfa, que é calculado a partir da temperatura também. Aí, então, a gente calculou aqui a evapotranspiração potencial, tranquilo, fez essa conta aqui para todos os meses, tá? Aqui no Excel é bem fácil a gente fazer, a gente põe a fórmula, né? Você põe aqui as colunas que são variáveis, tranquilamente a gente faz isso, certo? Aí a gente tem uma próxima coluna aqui, que é uma coluna de correlação. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que são números, né? Não são fórmulas como na coluna anterior. E da onde a gente tira esse número? Se a gente olhar o passo 6, que é o core ali, que seria a correção, a gente tem a correlação, pessoal, a partir da latitude. Por isso que a gente disse que é muito importante, que vai ter aí uma evapotranspiração dependendo do lugar que a gente tiver. Então, essa tabelinha que está aqui na apostila de vocês, ela diz lá, se a latitude for 0 é quanto? Se a latitude for 2 graus ao norte, né, que é o que a gente vai ter ainda aqui no Brasil, até 30 graus sul, que é o que a gente vai poder trabalhar aqui, basicamente, na América do Sul, tá? Então, qual que é a nossa latitude? 16, certo? A gente tem essa latitude aqui, 16. A gente vai pegar a coluna aqui da página 93, 16 graus sul, e vai colocar ela aqui. Então, janeiro é 1,12, fevereiro é 1, março é 1,8, abril é 1,1 e assim por diante. Então, a gente colocou essa coluninha aqui, só copiou essa coluna desse quadro de valores que já tem estabelecido, tá? Esse quadro de valores é padrão, dependendo da latitude. Bom, isso feito agora, a gente vai para a evapotranspiração do nosso sistema, que nada mais é do que uma multiplicação simples entre evapotranspiração potencial e o fator de correção. Então, eu multiplico um pelo outro e vai me dar aqui a minha evapotranspiração, que a gente vai usar realmente como a gente falou, que precipitação é a entrada, evapotranspiração é a saída, certo? Então, a gente vai ter aqui evapotranspiração, todos esses valores. A partir daqui está até pintado, depois eu mostro para vocês o porquê que eu pintei essa área aqui, mas só para a gente não se perder na hora de fazer os outros cálculos do balanço hídrico, ok? Então, bem simples, multiplico aqui correlação por evapotranspiração potencial, vai me dar o valor de evapotranspiração aqui. Maravilha, perfeito. Aqui eu tenho a coluna de precipitação, certo? Minha coluna de precipitação, vou até deixar aqui, vou pintar de outra cor, pintar de azul aqui, que são as colunas que a gente já tinha os dados inicialmente, ok? Então, a gente já tinha o dado inicialmente de precipitação e de temperatura. Então, essa coluna já está preenchida, a gente não precisa preencher. Agora eu venho para uma coluna, pessoal, talvez uma das colunas mais importantes do nosso balanço hídrico, que é exatamente o quê? Precipitação menos evapotranspiração. Se o nosso balanço de massa, o cômputo dele é a entrada menos a saída, a entrada é precipitação e a saída é evapotranspiração, isso aqui, essa coluna para a gente vai ser muito importante. Né? Ela vai ser muito importante porque essa coluna vai dizer para a gente exatamente se choveu mais do que evaporou ou se evaporou mais do que choveu. E aí a gente vai ver se a gente tem excessos de água ou déficits, tá? Excessos de água, quando o meu P menos ETP, precipitação menos evapotranspiração, for positivo, eu tenho excesso de água. Quando ele for negativo, eu tenho déficit de água. Se vocês repararem aqui que eu pintei, aqui de laranja,
todos os evapotranspiração potencial que são, todos os meus P menos ETP que são negativos. Toda vez que a minha evapotranspiração foi maior que a minha precipitação. E eu segui essa coluna aqui, porque a gente vai ter que fazer alguns cálculos aqui depois, usando essa relação aqui de quando P menos ETP for positivo é uma coisa, quando P menos ETP for negativo é outra coisa. Tá? Então eu pintei para ajudar a gente nesse olhar aí. Tá? Bom, bem simples essa conta aqui também, né? É uma conta de menos. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui em cima é uma conta de menos, onde a gente vai ter precipitação menos evapotranspiração, tá? Não tem mistério nenhum, uma coluna bem simples da gente preencher. Aí a gente vai para as duas colunas mais complicadas. Essas a gente tem que prestar um pouquinho de atenção aí, que vai ser o nosso passo, o passo 9, tá? O passo 9, a gente vai, se a gente ler aqui na apostila, ele diz para a gente calcular a capacidade de água disponível, que é o CAD aqui, que a gente já colocou como 100, tá? E a gente vai colocar esse CAD aqui no nosso sistema, como isso vai depender, né, se a gente vai ter déficit ou não, mas basicamente a gente vai colocar ele, então ele diz aqui, calcular a capacidade de água disponível utilizando a equação 1, ou selecionar uma informação do quadro 1, né, que é aquele quadro que a gente viu na apresentação de slides. A partir desse passo serão calculados simultaneamente na direção horizontal os dados da coluna 8 e 9, que é negativo acumulado e armazenamento. Bom, pessoal, negativo acumulado é sempre que a gente acumular negativos aqui no P menos ETP. Ou seja, toda vez que eu tenho déficit, eu vou somar no meu negativo acumulado. Eu vou acumular, né? Eu vou acumular déficits. E aí eu vou acumular déficits aqui, tá? Eu tenho a coluna de déficit aqui, tá? Por isso que a gente chama de negativo acumulado aqui nesse caso, que na verdade eu estou fazendo o quê? O meu balanço P menos ETP deu negativo. Então eu vou acumular esse negativo sempre aqui. E como que eu preencho essa coluna? Então, no passo 10, ele fala, a gente vai ter que preencher a 8 e 9, a coluna 8 e 9, negativo acumulado e armazenamento, que armazenamento é o efeito ao contrário do negativo acumulado. Toda vez que eu tenho o P menos ETP dá positivo, eu vou acumular água no meu solo. Sempre que ele dá negativo, eu vou tirar a água do meu solo. Tá? Por padrão, quando ele começa com negativo acumulado aqui, o que aconteceu no meu mês aqui? Primeiro mês, janeiro, P menos ETP, deu positivo. Então, o que a gente faz? Eu tenho acúmulo de negativo? Não, porque o meu mês foi positivo. Qual que é a minha capacidade máxima? 100. Eu vou colocar aqui no meu armazenamento a minha capacidade máxima de água disponível, tá? Meu CAD aqui. Então, eu vou colocar esse CAD aqui como o valor aqui do meu armazenamento, ok? E aqui eu ponho 0, porque no passo aqui da apostila ele diz que a gente vai preencher a coluna de negativo acumulado, a gente vai somar, vai colocando 0, até que aconteça o quê? Até que eu tenha um P menos ETP negativo. Quando eu vou ter um P menos ETP negativo? Aqui já em fevereiro, no segundo mês, eu já tenho um P menos ETP negativo. Então, o que eu vou fazer quando eu tenho um P menos ETP negativo? Eu vou acumular o negativo. E o que quer dizer acumular o negativo? Eu tinha 0 no negativo acumulado, agora eu tenho menos 35,4, que foi o negativo, que foi o P menos ETP aqui, ó. P menos ETP, que está aqui marcado, deu 35,4, menos 35,4. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar ele aqui para o meu mês de fevereiro no meu negativo acumulado. Eu acumulei 35,4 milímetros a menos de água. Eu tirei, né? Então eu não acumulei, eu perdi 35,4 milímetros de água do meu sistema. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa fórmula do passo 10, que é armazenamento, que é o CAD, vezes a exponencial do negativo acumulado, que é esse menos 35,4 aqui, dividido pelo próprio CAD, tá? Então eu tenho um exponencial aí, eu uso o CAD vezes o exponencial,
de negativo acumulado sobre CAD. Essa conta dá 70,2. Então, meu armazenamento de água, pessoal, começou a cair. Eu tinha 100 de água acumulada e eu perdi. Só que eu não perdi 35,4. 35,4, pessoal, foi a diferença entre evapotranspiração e precipitação. Evaporou mais. E quanto significa esse 35,4 milímetros aqui do meu P-ETP negativo quando eu vou tirar água do meu armazenamento, tá? Então, quando eu faço esse cálculo, eu coloco aqui quanto que sobrou de água. Pode ver que a conta 100 menos 35,4 vai dar aí 65,6. E aqui está de 70,2. Então, na verdade, esse déficit de 35 aqui que eu tenho de P-ETP não representa exatamente tirar 35 milímetros de água do meu armazenamento. Significa tirar um pouco menos. Então, eu vou de 100 para 70,2, ok? Aí, no próximo mês, P-ETP. Pessoal, a gente sempre vai olhar esse P-ETP. O que ele deu? Negativo de novo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na rodada passada de fevereiro. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu já tinha menos 35,4 de negativo. Eu vou somar o 29,4. Então, menos 35,4 mais menos 29,4, menos com menos, né? A gente vai ter aí dois números negativos, menos com menos só dá mais na multiplicação, pessoal, pelo amor de Deus. Na soma aqui, eu estou somando menos 29 com menos 35. Isso vai dar menos 99,1, ok? Então, somando aqui, ó, 64 mais 34 vai dar 99,1. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo. Não, desculpa aqui. 35 com 29 vai dar 64,8. Eu estava no mês da frente, já em março. Em abril, quer dizer, a gente está em março. Então, menos 35 menos 29 mais menos 35 mais menos 29,4 vai dar menos 64,8, ok? E eu vou fazer aquele cálculo de novo. 100 vezes exponencial, quer dizer, CAD vezes exponencial do negativo acumulado, que agora é 64,8, dividido pelo próprio CAD. Vai dar o quê? 52,3. Ou seja, eu perdi mais 29 milímetros de água aqui no meu P-ETP, que correspondeu aqui a alguma coisa na casa dos 18, mais ou menos, 17,9, precisamente aqui, ok? Vamos para o próximo mês. Próximo mês, abril. P-ETP negativo de novo. Negativo de novo, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo anterior. Somo menos 64,8 com menos 34,3. Vou para 99 de negativo acumulado, tá? Tenho 99 milímetros de negativo acumulado. Faço a mesma coisa aqui para o meu armazenamento. Calculo lá 100 vezes CAD vezes exponencial do negativo acumulado dividido pelo próprio CAD, que é 100 vezes exponencial de menos 99,1 dividido por 100. Vai dar 37,1. Bom, pessoal, para os próximos meses aqui todos, tá vendo? Ó, até setembro, eu vou fazendo isso. Somo aqui o valor do negativo acumulado com o próximo, tá? Negativo acumulado do mês de junho com o déficit de P-ETP de julho, vai dar o meu negativo acumulado. Eu sempre somo de baixo para achar esse aqui. Somo de baixo para achar esse aqui. Ok? E aí, o que eu faço com o armazenamento? Ponho naquela fórmula lá do CAD vezes a exponencial do negativo acumulado sobre o CAD. Tá? Sem erro, tranquilo. Bom, e agora, quando o meu P-ETP fica positivo, que aí a gente entrou nessa parte que eu deixei em branco aqui está pintado de laranja. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, pessoal, o que aconteceu? Agora eu tenho mais água entrando do que saindo do meu sistema. O que eu vou passar a fazer? Eu vou fazer o contrário do que eu fazia antigamente. Eu vou somar esse 5,7 aqui com o 3,3 que eu tinha no meu armazenamento. Não mais o meu negativo acumulado. Por quê? Porque agora ele é positivo. Então, eu somo 5,7 com o meu 3,3, vai dar 9. Agora, eu tenho o armazenamento como positivo, então a minha soma vai ser do P-ETP mais armazenamento, que vai me dar um novo armazenamento positivo, certo?
Ele poderia chamar até positivo acumulado, mas chama-se armazenamento, ok? E aí eu vou fazer o contrário. A minha conta para calcular o meu negativo acumulado, porque agora eu não subtraí mais aqui, pode ver que ele foi de 341 para 241, ele tirou 100 do meu negativo acumulado aqui, né? Com apenas 5,7 milímetros. E como ele fez isso? É a mesma conta, pessoal. A conta é muito parecida. Só que em vez de exponencial, agora eu tenho um ln. Tá um logaritmo neperiano aqui. Então é CAD vezes logaritmo neperiano de armazenamento, não é mais negativo acumulado, sobre o próprio CAD. Então, se eu fizer essa conta aqui, 100 vezes ln de 9 sobre 100 vai dar menos 241, ok? Esse é o meu valor que eu vou ter aqui, certo? Vou clicar aqui para vocês verem. Aqui. Então, aqui nesse cálculo eu vou ter o quê? 100 vezes ln de 9 sobre 100. Isso aqui vai dar esse menos 241. Mês seguinte, o que eu tenho? Positivo de novo. Vou fazer mais uma soma. 9 mais 41,8, 50,8. Faço a mesma coisa. Agora aqui para esse 67. Eu vou ter o quê? 100 vezes ln de 50,8 sobre 100 vai dar menos 67. Agora, pessoal, tem uma outra coisa aqui que a gente tem que sempre tomar cuidado. O meu negativo acumulado, ele nunca vai poder ser positivo, certo? Então, ele vai parar no zero. E o meu armazenamento, ele nunca vai poder ser maior, aqui o meu armazenamento, ó, ele nunca vai poder ser maior do que o meu CAD. O meu CAD é o máximo que eu posso chegar. Então, o que acontece aqui? Se a gente olhar, ó, quanto que foi o P-ETP de dezembro? 82,9. Quanto que era o anterior? 50,8. Se eu somar 50,8 com 82,9, pessoal, vai dar o quê? 133,7. 133,7. Bom, não dá para ser 133,7. Por quê? Porque o meu armazenamento máximo é o meu CAD, tá? É isso aqui, ó. Meu armazenamento máximo é o meu CAD. Então, eu parei em 100. Quando eu vou fazer essa continha aqui do negativo acumulado, lógico, o que eu vou ter na minha conta do negativo acumulado aqui? Né? 100, que é a capacidade, vezes o logaritmo neperiano do meu armazenamento sobre o próprio CAD, que é 100. Ou seja, eu vou ter 100 dividido por 100, vai dar 1. Logaritmo neperiano de 1, pessoal, é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, no meu cálculo aqui, ó, nessa continha que eu tenho aqui, 100 vezes, se esse valor aqui for 100, eu tenho 100 dividido aqui em cima. Se eu tenho 100 dividido por 100, logaritmo neperiano de 100, de 1, né, que 100 dividido por 100 dá 1, é 0. 0 vezes 100 que vai sobrar aqui vai dar 0. Então, meu negativo acumulado aqui é 0. Ok? Essas são as colunas mais complicadas que a gente tem para preencher, porque a gente tem que fazer no cálculo, é um cálculo de balanço, tá? Esse é o balanço. Quando dá negativo, eu preencho uma e faço a conta da outra com o valor que eu encontrei. Quando eu tenho um valor positivo, eu preencho a outra, eu faço a soma da outra e faço o cálculo da coluna que sobrou com o valor que eu encontrei na soma dos meses de acumulando. Um eu acumulo negativos, a outra eu acumulo positivos. É basicamente isso que a gente vai ter. Bom, aí a gente já vai para a nossa coluna de alteração aqui, que é o item 10. A nossa coluna de alteração, basicamente, ela vai ser o quê? A próxima coluna aqui, então, se a gente for na página 95 da apostila, está escrito, a próxima coluna a ser preenchida é a de alteração, coluna 10. Sendo a variação de armazenamento do mês relativo ao mês anterior, certo? Então, o que é a coluna aí que a gente vai ter de alteração? O armazenamento do mês menos o armazenamento do mês anterior. Aqui, pessoal, a gente está considerando que o armazenamento do mês anterior também era
100. Então, quando eu tenho aqui 0 menos 0, porque é o quê? 100 menos 100. Então, vai dar 0 aqui, tá? No próximo mês, a gente já vai ter uma situação diferente. Por quê? Eu vou ter aqui o armazenamento do mês anterior, 70,2 e 100. Então, eu faço 70,2 menos 100, vai dar menos 29,8. O próximo mês aqui, 17, eu vou ter 17,9, vai ser 52,3 menos 70, tá? Vai dar 17,9. E assim por diante, tá? A hora que eu chegar aqui, que vai começar a dar positivo o meu processo, porque aqui eu tenho um armazenamento maior, 9 menos 3 vai dar 5,7, que é positivo. 50 menos 9 vai dar positivo. E pensando, né, que a gente chegou em 100 aqui, a minha alteração no próximo mês, se fosse 100 de novo, passava a ser 0 de novo, porque vai dar 100 menos 100 vai dar 0. Seria o mesmo caso aqui de cima. Tá? Então, a alteração muito simples, é só fazer um mês de armazenamento menos o mês anterior. Tá? Bem tranquilo de fazer. Agora a gente vai para o cálculo, para a gente fazer o preenchimento aqui da coluna evapotranspiração real. Evapotranspiração real, então, para a gente vai ser o quê? A gente vai ter aqui, como eu falei para vocês, uma regrinha que é o seguinte. Quando a minha precipitação for maior que a minha evapotranspiração, ou seja, o que quer dizer? Quando o meu P for maior do que o meu ETP. Então, toda vez que o P menos ETP for positivo, tá? Toda vez que o P menos ETP for positivo, a minha evapotranspiração real, ela vai ser igual à minha evapotranspiração potencial. Então, 114,3, aqui 114,3. Sempre que o P menos ETP for negativo, nesse caso aqui já em fevereiro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha alteração, o meu evapotranspiração real vai ser o quê? A minha precipitação mais a minha alteração em módulo, tá? Em módulo. Então, vai ser sempre, eu vou sempre somar isso aí, ok? Então, 68,9, mesmo que é menos 29,8, como é a soma da alteração em módulo, eu vou somar menos 69,8 mais 29,8, ok? Que vai dar aqui 98,7. Aqui eu vou fazer o quê? 83 é negativo, certo? 83 mais 17, 58 mais 15. E aí eu vou fazendo, então, aqui o minha evapotranspiração real. Chega aqui embaixo, o que acontece? Torna positivo. Quando é positivo o meu P menos ETP, a minha evapotranspiração real é igual à minha evapotranspiração potencial, certo? Quando choveu mais do que evaporou. Né? Em geral, isso vai acontecer porque minha evapotranspiração potencial aí, ela é igual à minha evapotranspiração real toda vez que a minha precipitação excede, tá? Fisicamente, isso é bem simples de entender. Agora a gente vai, então, aqui para as outras colunas, para a coluna de déficit aqui. O DEF, ele vai ser o quê? O DEF vai ser o DEF vai ser o quê? O meu ETP, evapotranspiração potencial, menos a minha evapotranspiração real. O que era potencial menos o que realmente aconteceu. Essa é a diferença que a gente vai ter aí na deficiência, que esse déficit é a deficiência hídrica que a gente vai ter. Então, bem simples, eu faço o quê? ETP, minha evapotranspiração potencial, menos o que era de potencial de evaporar, que é o potencial que aquele lugar tem por conta da temperatura, certo? Que a gente viu, o cálculo a gente fez com a temperatura. Qual que é o potencial de evaporação que ele tem? Tá, mas quanto ele evaporou na verdade? De verdade, quanto que foi a evaporação? Então, eu faço o quê? ETP menos ETR vai dar a minha diferença aqui. Tá? No caso aqui, como eles são iguais, né, por causa do processo anterior que a gente viu, todo mês que é positivo o meu P menos ETP,
o ETP e o ETR são iguais, então sempre vai dar zero, que é o caso aqui de onde está branco. Aonde está em laranjado aqui, por isso que eu deixei em laranjado, que basicamente o que a gente vai ter aí da alteração para frente vai ter relação com o P menos ETP ser positivo ou negativo, tá? Então, o que vai acontecer aqui no meu DEF, na minha diferença hídrica aqui, eu vou ter uma diferença positiva. Meu P menos ETP, minha evapotranspiração potencial é maior do que minha evapotranspiração real. Evaporou menos do que eu achava que ia evaporar, certo? Então eu vou ter essas diferenças aqui todas, que vai ser exatamente isso. ETP menos ETR, certo? Achei ETP menos ETR, tá ótimo aqui, todos preenchidos. Aí eu vou para o meu excedente hídrico, tá? Meu excedente hídrico, ele vai ter também essa relação do P menos ETP. Quando P menos ETP for negativo, que é tudo que está pintado de laranja, todo P menos ETP negativo, o meu excedente é zero, certo? Isso aqui vai ser, pessoal, a relação de deficiência hídrica com excedente hídrico, eles vão ser complementares, tá? Onde aqui está zero, aqui eu tenho um número, onde aqui no excedente está zero, aqui eu tenho um número, tá? Então pode ver que ele vai ser 0, 0, aqui vai ser esses dois aqui que vão ainda ser zero para os dois, mas quando a gente chegar lá a gente vê. E quando o P menos ETP for positivo, eu vou fazer o quê? O meu excesso vai ser P menos ETP, que é esse aqui, P menos ETP, mais a minha P menos ETP, mais a minha alteração. Então, 29,2 mais 0 vai dar o próprio 29,2, tá? Aqui embaixo, P menos ETP, 5,7, mais alteração... calma aí, deixa eu ver um negócio. Menos, desculpa, pessoal. P menos ETP menos a minha alteração, tá? 29,2 menos 0 dá própria 29,2. Aqui o que a gente tem? P menos ETP 5,7 menos 5,7 dá 0. Então, meu excedente aqui vai ser 0. 41,8 menos 41,8 vai dar 0 também. Meu excedente aqui também vai ser 0, tá? Mas no próximo aqui, meu P menos ETP vai dar P menos ETP vai dar 82,9 e a minha alteração vai dar 49. O meu excesso aqui vai ser de 33,7. Certo? Então está preenchida a coluna de excedente. Tudo que for negativo P menos ETP, eu já zero e o resto eu faço essa conta. P menos ETP menos alteração. 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 Eu calculei aqui. E agora a gente vai para o R, que é a última coluna que a gente tem, que é a coluna de reposição, tá? Reposição de água. A reposição de água também vai ter uma relação da minha alteração, tá? Sempre que minha alteração for menor que zero, quando a minha alteração aqui for menor que zero, e ela é menor que zero quando? Nos mesmos períodos que P menos ETP são menor que zero. Tá? De novo, então, dentro do meu laranjadinho aqui. Dentro do meu laranjadinho, a minha alteração, quando ela for menor do que zero, né, quando eu estiver dentro do laranja aqui que eu pintei, o meu R vai ser igual à evapotranspiração real. Tá? Porque a gente está vendo o quanto que ele vai ter de reposição. Ó, é igual a evapotranspiração real. Pode olhar aqui que essa coluna dentro do laranja é exatamente igual a essa aqui. Por quê? Se a minha alteração aqui for negativa, o meu R é igual a evapotranspiração real. Ok? Beleza? E se ela for positiva, se a minha alteração for positiva, que vai ser... Não, ela é menor igual a zero, tá? Nesse caso aqui, o janeiro entra também, porque a alteração é menor ou igual a zero, ele é igual, o meu R vai ser igual ao meu ETR, tá vendo? Minha evapotranspiração real, minha reposição vai ser igual à minha evapotranspiração real. Então, para esse mês também vale.
Quando ele for maior do que zero, não maior igual, maior do que zero, que é o caso desses meses aqui, minha alteração é maior do que zero, eu vou fazer o quê? Eu vou somar evapotranspiração real mais a alteração, né? E aí, no caso, quando a minha alteração vai ser positiva, eu vou somar meu ETR mais a minha alteração. E isso aí vai dar, então, nesse caso aqui, 92,3 mais 5,7, 98, 96 mais 41, 138 e assim por diante, 155. Bom, acabamos de preencher, então, a nossa coluna, nosso balanço hídrico, e a partir desse balanço hídrico a gente pode, então, fazer os cálculos e ver aí onde a gente tem os meses que a gente tem déficit de água, os meses que a gente tem excesso, e aí, a partir desses números, fazer cálculos depois aí, quando a gente for ver matérias futuras aí do curso de ambiental, que você vai ter que fazer, de repente, cálculos na hidrologia ou no abastecimento, seja lá onde for, ok? E aí a gente tem, pessoal, uma conferência do procedimento para ver se deu tudo certo. Essa conferência, pessoal, tem que bater, tá? O que acontece, então? Para mim ver se eu fiz todos os cálculos certo, porque é um monte de conta, né? Conta de menos, mas tudo conta simples. O mais complicadinho que a gente tem é no logaritmo neperiano acho que no logaritmo neperiano exponencial, né? Que são as coisas também muito simples. Como que a gente faz o cálculo, mas para saber se está tudo certo? Porque pode ser que eu errei ali uma casa decimal, alguma coisa. O que acontece? A soma da minha alteração tem que ser zero. Então, aqui eu fiz a somatória da minha alteração, somei a coluna inteira, quanto que ele deu? Zero. Beleza. São quatro cálculos que a gente faz, vendo se para a gente conferir se o nosso balanço está certo. O próximo é o seguinte, a somatória de ETP aqui, ó, ETP, a somatória do ETP aqui, que é esse número aqui embaixo, 159, que é a soma, né? Vou pôr aqui, ó, a soma do meu ETP deu 1059,2, ok? Somatório dele, 1059,2, maravilha. Ele tem que ser igual à somatória do ETR, a somatória da somatória do ETR, a somatória do ETR é esse aqui, ó, 814, mais a somatória do meu déficit. Vou andar um pouquinho aqui. Esse 814 aqui, mais esse 245, que foi esse cálculo que eu fiz exatamente aqui, ó. Esse número mais esse. Dá quanto? 1059,2. Bateu? Esses dois são iguais? São. Então, segunda conferência certa. Agora o próximo. A somatória da minha precipitação, 877 aqui, foi aquela cálculo que a gente fez lá no começo, ele tem que ser igual à somatória do meu ETR mais a somatória do meu excedente aqui, tá? Então, é 814,1 mais 63, que vai dar 877 aqui arredondado, tá? Os dois são arredondados. Então, como eu tenho aqui 877, ok. A terceira forma da gente calcular se está certo. Pessoal, tem que bater as 4, tá? Para estar certo. Não adianta bater o 1, tá certo. Não, tem que bater as 4, senão tem alguma coisa errada. E o próximo é a somatória da minha precipitação de novo, 877. Ela é igual à somatória do ETP, que está aqui, a somatória do ETP. Aqui, a somatória do ETP, 1059 aqui. Mais a somatória do P menos ETP. Então, o meu P menos ETP aqui, a somatória dele deu negativo. Então, é 1059,2 mais menos 182,2. Ou seja, eu vou subtrair 182,2 aqui, que vai dar 877 também. Ou seja, esse zero e essas três conferências aqui mostraram que o nosso balanço hídrico está correto. Ok?
Então é assim que se faz um balanço hídrico, tá, pessoal? É bastante conta. Recomendo que vocês façam o quê? Peguem aqui nessa minha planilha inicial, que estão os valores aí, façam um Excelzinho para vocês, ou na mão, e façam os cálculos e vejam se eles batem com essa planilha que eu deixei aqui para vocês calcular. Tá? A melhor forma de fazer esse exercício é a gente executar ele de novo e ver se deu tudo certo. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida vocês me enviem, tá? Não é uma aula, vamos dizer assim, tão trivial, mas também não é nada muito complexo. É muita conta simples, e tem que tomar muito cuidado, porque conta simples a gente sabe que a gente pode errar. É claro que agora, né, vocês fazendo no Excel na casa de vocês, fica um pouco mais simples, tá? Mas imagine que, por exemplo, numa situação de prova presencial, a gente tenha que fazer o cálculo na mão. Então, tem que tomar bastante cuidado para fazer cálculo na mão, para não errar nada. Tá? E então, aqueles últimos passos ali, que são aquelas 4 conferências, passam a ser bastante importantes para a gente. Ok? Qualquer dúvida me enviem. Ficamos faltando, então, a última aula, aula 11, que é uma aula de classificação climática, que vai usar, inclusive, o balanço hídrico-climatológico que a gente acabou de fazer, para a gente fazer a classificação do clima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.